Se você tem visto pessoas julgarem a sua vida, darem pitaco na sua vida, falarem a seu respeito, pessoas próximas, então essa pregação, essa mensagem é para você. E o título da nossa pregação nesta noite é Quando Todos Te Julgam, Deus Te Refina. Nós estamos na série de Jó, no capítulo 4, e nós vamos fazer a leitura da palavra agora em Jó capítulo 4. Eu vou fazer a leitura e a palavra diz assim: Então respondeu Elifaz, o tenamita, e disse: Sem tentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já apareceu algum inocente? Onde foram os retos destruídos? Segundo o tenho visto, os que lavam a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, me vieram o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, não lhe cernia sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, e ouvi uma voz. Seria, porventura, um mortal justo diante de Deus? Seria acaso um homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribuem imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a caça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sempre que disso se faça caso. Se lhes fora o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Amém. Glória a Deus. Essa leitura, a priori, todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, na primeira leitura do texto, parece desconexo, não é verdade? Mas nós vamos entender o contexto dessa passagem e ver as lições práticas das quais se aplica a nós hoje. Porque, sem dúvida, eu e você fomos formados para se relacionar com as pessoas. Tem pessoas que são mais próximas e íntimas, pessoas um pouco mais distantes e outras que você vê ao acaso, pessoas bem distantes. Mas, de uma forma ou de outra, você tem que se relacionar com as pessoas. Você tem que se relacionar com as pessoas. E nesses relacionamentos que você tem com as pessoas, muitas frustrações podem ser dadas, podem ser oriundas e vêm ao seu encontro. Muito bem. E é nisso que nós vamos ver hoje. Amigos que às vezes se apresentam amigos, mas que na hora H, quando você mais precisa deles, você fica na mão. Muito bem. Tendo dito isso, novamente, o tema da nossa pregação. Quando todos te julgam, Deus te refina. Vamos fazer uma revisão do contexto. O que está acontecendo aqui no livro de Jó? Vamos lembrar do livro de Jó. No capítulo 1, no primeiro versículo, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto. Guardem isso, temente a Deus, e que se desviava do mal.
nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem, guardem isso, este homem era o maior de todos o do Oriente. Ou seja, presta atenção aqui, ó, olha, presta atenção, aqui, presta atenção. De todas as pessoas do Oriente, ele era quem? O maior. Imagine, ele era a referência. O fato dele ser o maior significa que ele era modelo para muitas pessoas. As pessoas olhavam para a vida de Jó, e Jó, com a sua vida, com a forma como ele organizava seus bens, sua família, conforme ele adorava, ele testemunhava a respeito da sua integridade, do seu temor a Deus, e isso era um testemunho para as pessoas. Ele era o modelo de Deus para as pessoas. E não é diferente de hoje. Hoje as pessoas não têm e não consideram outras pessoas como referência. Por exemplo, pessoas têm como referência grandes escritores, grandes músicos, grandes artistas, grandes políticos. Então, quando as pessoas veem aquelas pessoas influenciam as outras. Não é exatamente isso que nós vivemos hoje na era digital, os chamados influenciadores, pessoas que conseguem influenciar outras com hábitos, com o jeito de se vestir, de se falar, hábitos de compra, porque exerce uma influência pela forma como a pessoa vive. Não é verdade? É isso que nós vivemos, né? No caso de Jó, perceba bem, ele era uma pessoa que estava no mais alto lugar e ele exercia influências sobre todas as pessoas, porque ele era o maior do seu tempo, em termos financeiros, em termos de vida, de bem social. Muito bem, esse mesmo homem, Deus permite que ele vá ao outro extremo, ao pó. Não porque ele fez algum pecado, não porque ele é mau, mas porque Deus permitiu Satanás abater Jó. Então ele perde todos os seus bens, todos os seus servos, todos os seus filhos morrem. E por fim ele fica todo com chagas, feridas, o corpo do fio do cabelo ao dedão do pé. Por quê? Porque Deus soberanamente permitiu que Satanás aplacasse Jó. Então aquele homem, que era uma referência, de repente estava no outro extremo, como um homem pueril, com caco de telha, se coçando das suas feridas, de tal forma que no final do capítulo 1, a sua esposa diz assim para ele: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Quer dizer, a expectativa, o que te falta agora? Por que você se mantém fiel? Amaldiçoa Deus e morre, ou seja, a expectativa dela que ele fosse morrer. Vieram amigos de longe que conheciam Jó, que eram a referência dos seus supostos amigos, e ao ver Jó, não o reconhece de tamanha debilidade física, do sofrimento que ele está passando. E eles ficam em silêncio 7 dias, que são 7 dias que fazem menção à expectativa da morte de Jó. Só que passou 7 dias, Jó não morreu. E depois de 7 dias, Jó começa a se perguntar, a se questionar: por que Deus? O que foi que eu fiz de errado? Por que isso tem me acontecido? Esse é o capítulo 3. No capítulo 4, depois de ter passado 7 dias, os amigos de Jó ouviram Jó falar: por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Então um dos amigos de Jó começa a falar com Jó a respeito da situação de Jó. Então esse texto é a respeito de um dos amigos de Jó falando a respeito da situação dele, do porquê que ele está naquela situação e respondendo aos porquês de Jó. Porque no capítulo 3, Jó fala por quê? Porque é o que nós já vimos na outra pregação. Muito bem, esse é o contexto dessa passagem. Agora nós vamos entrar no texto e ver o que esse texto que nós lemos vai nos ensinar e o que revela a respeito dos amigos e como que isso na prática reflete na nossa vida. Primeira coisa, a opinião do seu amigo. A inveja declarada que as pessoas escondem de você, mas elas têm inveja de você, porque e você não precisa ser uma pessoa lá em cima, no mais alto top, não. As pessoas têm inveja porque elas são pecadoras,
tem inveja do seu cabelo, tem inveja do seu marido, tem inveja do seu carro, tem inveja por ter inveja mesmo. Mas elas se aproximam de você se mostrando amigas, né? Muito bem. Vamos ver então o amigo de Jó, que veio para consolar Jó, mas agora ele vai começar a revelar duas coisas. Duas pessoas estão aqui em jogo aqui. A primeira é a própria pessoa, o amigo de Jó, que se revela. E ele vai revelar a sua inveja que ele tinha de Jó. Vamos então voltar para o texto e vamos ver o que ele diz. O nome do amigo de Jó é Elifaz. E ele disse o seguinte, no versículo 2: sem tentar falar-te, enfardar-te-ás, ou seja, você será impaciente. Ele faz uma pergunta retórica aqui para Jó, dizendo o seguinte: se eu falar para você, você vai ficar impaciente do que eu vou falar para você? Essa é uma pergunta retórica dizendo o seguinte: o que eu vou falar para você vai te ferir, vai te incomodar. É isso que ele está falando, certo? Ele faz essa pergunta para Jó. E ele continua a falar assim: quem, todavia, poderá conter as palavras? Ou seja, ele está vendo a situação de Jó, quem era Jó, o homem maior no Oriente, que agora está abatido, sem bens, sem servos, sem os filhos e doente, que está se questionando e ele não está conseguindo se conter. Ele quer falar. Ele acha que ele sabe alguma coisa e que ele pode ensinar Jó. É isso que ele fala. Quem pode se conter numa situação dessa? Eu preciso falar para você, Jó, o que está acontecendo. Eu preciso falar para você. Isso porque é o amigo, hein? Vamos ver o que ele fala? Quantas pessoas próximas de você ficam se contendo para falar? E da forma como elas falam é que você vai saber se ela é amiga ou não. Versículo 3. Eis que tens ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas. O que esse Elifaz fala? O Elifaz fala o seguinte: Jó, você era uma pessoa que ensinava muita gente e que fortalecia as mãos de muitos fracos. Você era uma referência, percebe? Você era uma pessoa que ensinava as pessoas, dava conselho e fortaleceu. A pessoa que estava fraca, você ia lá e fortalecia. Versículo 4. As suas palavras têm sustentado aos que tropeçavam. Jó, as pessoas iam caindo e você sustentava elas, você animava elas, você dava confiança e as pessoas não caíam no buraco, no erro. E aqueles que estavam com os joelhos vacilantes, você fortificava. Não era isso que você fazia, Jó? Olha só o amigo, está dizendo para Jó. Versículo 5. Mas agora, em chegando a tua vez... Bom, Jó, agora que chegou a tua vez da tribulação, quando as outras pessoas estavam em tribulação, você ensinava, você fortalecia, você consolava, você orientava, mas agora que chegou a sua vez de passar na tribulação, tu te enfadas, ou seja, você está impaciente, porque é o capítulo 3, porque capítulo 3 Jó começa a falar: por que, Senhor? Por que, Senhor? Ele está questionando, por que ele está nessa situação? E ele fala assim: agora, chegando a sua vez, Jó, você está impaciente, você se enfada. Sendo tu atingido, você está perturbado, Jó. Olha só o que esse amigo está falando. Versículo 6. Porventura, olha só o que esse amigo fala. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? Olha só o que ele está dizendo. Jó, não é você o homem que é conhecido por temer a Deus? Agora que você está nessa situação, cadê o seu temor? É isso que ele está falando. Você reclamou, está reclamando com Deus, falando os porque Deus. Cadê o seu temor? Não era esse seu temor que você falava que para todo mundo que tinha? Olha só o que ele está falando do amigo dele. E a tua esperança, a retidão dos teus caminhos, ou seja, aquilo que você fazia certo, não era a confiança que você tinha? O fato de você andar retamente, não era isso que te dava segurança? Que você testemunhava para todo mundo? Esse é o amigo de Jó. O que mostra aqui por trás? Mostra que Jó era referência e as pessoas morriam de inveja de Jó. Morriam de inveja. Jó falava do temor de Deus, falava que estava seguro porque andava retamente diante de Deus, e as pessoas o admiravam, mas ao mesmo tempo tinham inveja. Mas quando é que Jó vai perceber isso? Quando ele está lá no pó,
aí realmente ele vai conhecer quem são as pessoas que estão ao redor dele. Sabe por quê? Porque quando você está bem de vida, quando você tem seu dinheiro, que você está bem de saúde, que você não necessita da pessoa, você tem condições de dar para as pessoas, você faz muitos amigos. Muitos amigos estão à sua volta. Eles querem sair com você, eles falam que você é legal, que você é muito legal, que você é muito inteligente, eles te elogiam, mas eles de fato nunca revelam o que está por trás das suas doces palavras, que é o que vai falar em Provérbios. Que as palavras são doces, mas o seu intento no coração é mau. As pessoas não revelam isso. E quando é que você conhece as pessoas que estão ao seu lado? Quando você está no pó, quando você precisa delas. As pessoas se revelam se elas de fato são seus amigos ou não. Se elas de fato vão apoiar você, porque Jó, quando via alguém com dificuldade, o que Jó fazia? Jó aconselhava, Jó fortalecia, Jó era realmente um amigo. Mas o amigo de Jó, nessa situação, ele faz, começa a jogar na cara. Ué, você não era o bom? Você não era o que tinha temor? Você não era o que falava assim, olha, eu ando na presença de Deus e essa é a minha segurança? Você não era o que dava conselho? Ou seja, ele faz, mostra que ele tinha inveja. E na hora que o seu amigo, que está numa situação de dificuldade, não recebe um apoio, não recebe um conselho de Deus, ele recebe o quê? Uma acusação. Na vida prática, infelizmente, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você só vai conhecer as pessoas quando você estiver lá embaixo. Porque quando você estiver na prosperidade, você vai ter muitos amigos. As pessoas você conhece na dificuldade. E aqui Jó está aprendendo a respeito de quem são as pessoas. Nesse processo em que Deus está permitindo Satanás abater Jó, Jó está conhecendo o que realmente está no seu próprio coração, que é o que nós vimos lá no capítulo 3, e agora Jó está vendo o que está no coração dos outros. Isso é o que Deus está refinando Jó, está ensinando Jó. E é isso que eu e você precisamos aprender, que a nossa confiança nunca pode estar posto nas pessoas. Nossa confiança tem que estar sempre em Cristo Jesus. E que, mesmo que Deus coloque pessoas ao nosso redor, e que Deus nos abençoe com as pessoas ao nosso redor para nos consolar, para nos ajudar, os nossos verdadeiros amigos são aqueles que estão conosco quando a gente está na dificuldade, e não quando a gente está bem. Esses são os nossos verdadeiros amigos. Quando a gente está mal, lá está o seu amigo com você. Muito bem. Essa é uma primeira lição que eu queria que vocês gravassem no coração. Porque revela que ele revela a sua inveja e ele ataca, ele não fortalece Jó. E então nós vemos que isso é uma coisa muito prática na vida que nós temos, nos relacionamentos que nós temos. E que a outra lição é que nós mesmos não sejamos como ele faz. Que na hora que nós vejamos pessoas com dificuldade, sejamos aquelas pessoas que apoiem, que não lancem em rosto pecados antigos ou dificuldade das pessoas, mas que apoiem com a palavra de Deus, com a mensagem de Deus, de apoio e não de acusação, porque o espírito de ele faz aqui é de acusação. Então, que eu e você sejamos realmente amigos, pessoas que sejam disponíveis a ajudar aqueles que nós chamamos de amigos, de coração, biblicamente, com a bênção de Deus e com a palavra de Deus. E não acusando, e não falando, tá vendo? Eu sabia que um dia você ia cair, eu sabia que você não era tudo isso. Não. Essa é outra lição que nós aprendemos até aqui. Muito bem. O que nós vimos até agora é a característica do amigo, um amigo invejoso. Quem é o bom amigo e qual é o mau amigo. Vamos continuar no texto. Jó está lá no sofrimento. Vamos ver o que o amigo continua dizendo? O amigo agora começa a mostrar qual é a teologia que ele tem no seu coração, qual é a visão que ele tem, qual é o entendimento de vida que ele tem. E esse ele faz, ele entende a teologia da retribuição. O que é isso? Vamos ler então o texto aqui. O que é a teologia da retribuição? Ele vai falar para Jó, olha Jó, lembra-te, Jó, o que ele está querendo dizer é o seguinte, sabe por que você está assim?
que você perdeu tudo e você está nessa miséria? Vamos lá, Jó. Lembra-te, acaso já apareceu algum inocente? O que ele está perguntando para Jó? Jó, você não é inocente. Porque se você fosse inocente, você não estaria nessa situação. É isso que ele faz, está dizendo. E ele continua falando o seguinte: onde foram os retos destruídos? Ou seja, você já viu algum reto sendo destruído? É isso que ele faz, está perguntando para Jó. Ele está dizendo o seguinte: Jó, você não é inocente e você não é reto. Sabe aquela visão que você estava querendo vender para todo mundo? Que você era santo, temente a Deus. Você não é nem inocente e nem reto. É isso que ele está falando para Jó. Ele está acusando Jó. E quem está por trás? Vamos ver aqui, ó. Versículo 8. Segundo, eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal. Isso mesmo, eles cegam. Presta atenção aqui, porque aqui está a teologia da retribuição. Olha só o que ele tem falado. O que eu tenho visto? Aqueles que semeiam o mal, a iniquidade, o que é errado, eles vão colher isso. Ou seja, se você colhe o mal você vai colher. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. É verdade isso, sim ou não? Sim, é verdade. É verdade isso. Mas não é toda a verdade. Vamos pensar comigo. É isso que ele está falando. Ele está falando para Jó o seguinte: Jó, você está nessa situação porque você plantou o mal. Você não é tudo isso. Você não teme a Deus assim, não. Você não é tão temente ao Senhor, tão justo, não. Você tem feito alguma coisa de mal. Por isso que você está nessa situação. É isso que ele está falando para Jó. Para aqui comigo, pense comigo. Vamos com calma. Ele está dizendo o seguinte: se você fizer o que é errado, você colhe o que é errado. Isso é verdade. Vamos seguir aqui na sequência. Com o hálito de Deus, perece, e com o assopro da sua ira se consomem. Ou seja, se você fizer o que é errado, Deus vai entrar em juízo com você. Isso é verdade, sim ou não? É verdade. É o que fala em Gálatas. Mas vamos entender mais um pouco. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes do leãozinho se quebram. Perece o leão, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Muito bem. O que é que Jó está dizendo? O que é que Jó está dizendo? Se da mesma forma, Jó, se você faz o errado, você colhe o errado. Se você faz o que é certo, você colhe o quê? O que é certo. Certo? Se você planta o que é bom, você vai colher o que é bom. Muito bem. O que está por trás dessa teologia, desse pensamento? Esse pensamento é o seguinte: o do mérito. Ou seja, se eu estou colhendo o que é errado, a culpa é minha porque eu plantei errado. Mas se eu estou colhendo o que é bom, eu tenho mérito diante de Deus, porque afinal de contas eu estou fazendo tudo certo. O mérito é meu. Preste bem atenção aqui. Isso é a base da teologia armeniana. O que diz a teologia armeniana? Eu escolho Jesus, eu escolho Deus. Eu ouvi a mensagem e eu agora escolhi a Deus. Escolhi a Deus. Então, se eu decidi por Jesus, se eu escolhi a Deus, de quem é o mérito? De quem é o mérito? De quem é o mérito? Se foi você que escolheu a Deus, de quem é o mérito? De quem é o mérito? O mérito é seu, porque foi você que escolheu a Deus. Foi você que escolheu a Deus. Percebe? A lei da retribuição, ela é certa parcialmente. Porque, de fato, se você fizer o errado, você vai colher o errado. Se você fizer o que é certo, você vai colher a bênção de Deus também. Isso é verdade. Mas isso não implica que nós temos mérito diante de Deus. O mérito não é nosso. Isso vai contra a teologia bíblica reformada. Porque Deus, quando Ele nos dá algo ruim, quando vem as tribulações, Deus usa aquilo para o nosso bem. Então não contradiz. Quando o justo recebe o que é mal, não quer dizer que necessariamente ele tenha feito alguma coisa errada. Mas Deus pode usar alguma coisa ruim na vida do justo para santificá-lo, para corrigi-lo, para
fazer aprender, que é o caso de Jó, porque Jó de fato não fez nada de errado. Percebe? Mas a forma como ele faz, olha para Jó, é tipo assim, você fez o que é errado, então Deus está te castigando, porque ele acha que o homem pode ter méritos diante de Deus, que é a base da teologia armeniana. Ou seja, se uma pessoa diz que escolheu a Jesus, que decidiu por Jesus, então ela é salva, e ela está certa disso, o mérito é dela. Então, isso significa que o mérito da salvação não está em Cristo Jesus. Não foi a obra dele, não foi ele que escolheu, não foi ele que fez. Isso é uma contradição bíblica. Porque a salvação, diz lá em Jó, Jonas, a salvação pertence ao Senhor. É o Senhor que nos salva. Nós não temos mérito algum diante de Deus. Nós não temos mérito nenhum diante do Senhor. A salvação é o mérito do Senhor somente. E Ele, da sua graça, no seu grande amor, nos salva. Não por causa do nosso mérito, mas por causa do mérito de Cristo. Aleluia. Então, aqui nesse ponto, é isso que eu queria mostrar para vocês. Que essa visão da meritocracia não é bíblica. Se eu faço mal, sim, eu vou colher o mal. Se eu faço bem, sim, eu faço bem. Eu vou colher o bem. Mas se o justo colher algo que é mal, Deus está permitindo com propósito, que muitas vezes a gente não sabe. Mas Deus usa até as coisas más para nos provar o coração. Então é isso, porque é isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que eu quero que você tenha em mente. Muito bem. Tendo visto isso, vamos continuar aqui no texto e vamos entender a sequência. Vamos entender a sequência do que está sendo dito. Vamos ver o que está sendo dito. Muito bem, olha só o que está sendo dito aqui. Ele começa a argumentar com Jó na primeira parte e falar: olha, Jó, você não é tão santo assim. Aí na segunda parte ele fala: tá vendo? Você fez alguma coisa errada. Só que agora ele vai tentar embasar que ele tem autoridade para falar isso. Como é que ele vai mostrar que ele tem autoridade? Ele vai mostrar que ele tem uma experiência espiritual. Que ele tem uma experiência espiritual para ele poder chegar para Jó e ensinar ele. É isso que nós vamos ver agora. A espiritualidade do amigo de Jó, porque ele vai tentar levantar uma autoridade para poder corrigir Jó. Muito bem, vamos ver o que ele vai falar. Veja se isso aqui não é as experiências espirituais que a gente vê nas igrejas pentecostais hoje, das pessoas que se arrepiam, têm visão, têm revelação e falam para as outras pessoas. Vamos ver se isso aqui não é uma realidade hoje. Versículo 12. Ele faz dizendo: uma palavra se me disse em segredo. Olha só. E os meus ouvidos perceberam um sussurro. Ou seja, o Elifaz está falando o seguinte: eu ouvi uma voz foi me dita. Versículo 13. Entre os pensamentos de visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens, ele falou o seguinte: olha, eu estava meio que dormindo, meio que acordado, estava meio que num transe, e eu tive uma visão. Olha só o que ele está dizendo. E me veio pensamentos. Me sobrevieram, versículo 14, me sobrevieram o espanto e o tremor. Foi uma coisa que me causou um certo medo, um certo receio, e até me estremeci. Até estremeci. Ele estremeceu. Olha só a experiência espiritual. Olha só a experiência espiritual que ele está tendo. Então, olha só o que está sendo dito. Um espírito passou por diante de mim e me fez o quê? Arrepiar os cabelos do meu corpo. Olha só, ele estava meio que dormindo, ele sentiu um certo medo, que ele sentiu um tremor nos ossos, então passou um espírito por diante dele e ele se arrepiou todo. Ele teve uma experiência espiritual aqui, certo? É isso que ele está dizendo. Versículo 16. Ele parou, quem? O espírito, mas não lhe discernir sua aparência. Ou seja, ele viu que era um vulto de um espírito, mas ele não viu exatamente o que era. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Ou seja, ouviu uma voz de um espírito que estava falando com ele. Vamos ver, então, aqui, nessa parte, que o que acontece nessa passagem aqui é o que acontece nas igrejas
pentecostais, nessas igrejas que têm revelação, as pessoas têm experiências espirituais e essas experiências são verdadeiras. E as pessoas, baseado nessas experiências espirituais, colocam a sua experiência acima da palavra de Deus. Elas interpretam a Bíblia pelas experiências espirituais que elas tiveram com espíritos, com visões. Tem pessoas que morrem e voltam, tem pessoas que dizem que sai do corpo e volta. São todo tipo de experiência espiritual que você pode imaginar que existe, esse povo tem, e elas recebem uma mensagem, e depois que voltam, começam a pregar essa mensagem. E as outras pessoas que não têm discernimento bíblico acreditam e seguem esses falsos profetas, essas falsas visões. Essa é a realidade da igreja hoje. Muitas igrejas estão movidas por espírito de engano. Pastores, profetas, líderes que pregam ensino baseado em visões carnais, visões demoníacas. E o diabo tem a capacidade de dar visões demoníacas para as pessoas, fazendo parecer como se fosse de Deus. Dá dons espirituais, como se fosse línguas. Tem muitas pessoas que falam línguas de anjos que são dados por demônios. Não é do Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas que têm dom de profecia que não é do Espírito Santo de Deus, é de demônios. Tem muitas pessoas que têm dom de visão que não é de Deus, são de demônios. Isso está dentro da igreja e o povo não discerne. E as pessoas acham que estão de Deus e estão sendo enganadas. Esse é o caso de Elifaz. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deixa eu deixar aqui bem claro. E eu não sou sensacionista. O que é sensacionista? É crer que depois do Pentecostes, depois do fechamento do cânon, os dons espirituais cessaram. Não. A Bíblia não diz isso. Os dons do Espírito Santo não cessaram porque a Bíblia falou que não cessou. O Senhor é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. O Senhor continua dando dons e capacidades para a sua igreja, conforme o seu, para edificar a igreja, porém, dentro da construção dos parâmetros e dos valores do reino para a glória de Cristo, não para exaltação de profeta, não para exaltação de pastor, não de exaltação de pessoas. Não. Mas o caso é que a igreja está tão contaminada, tão longe da verdade, que o Espírito Santo já não manifesta mais esses dons mais. Eu já faz muitos anos que eu não vejo pessoas realmente falar em línguas do Espírito. Faz muito tempo que eu não vejo nenhum dom sendo manifestado. Não é porque Deus não dá, não. É porque o povo de Deus está com mistura com o pecado. E esses dons e essas revelações que você vê aí, o povo pregando por internet, é isso que te digo, ó, Deus mandou uma palavra, e ano profético, e apóstolo, e isso e aquilo. Tudo carnalidade de uma coração carnal e de espíritos demoníacos. Eu entendo porque os reformados não creem nos dons, por causa disso. Porque se isso for os dons, eu também não creio. Eu não creria se eu não soubesse o que são os dons do Espírito de fato. Muito bem. Tendo dito isso, vamos voltar aqui para o texto. Está dizendo o seguinte: olha, Jó, eu tive uma experiência espiritual e um anjo, eu tive uma visão espiritual para poder endossar o que ele está falando para corrigir Jó. Para falar assim, tá vendo, Jó? É isso que está acontecendo, porque Deus me revelou a sua vida, Jó. É isso que ele está falando. Mas vamos partir para outra parte e nós vamos ver que essa revelação que ele tem, desse espírito que ele ouve, esse espírito não é do Espírito Santo, não é um anjo de Deus, é dos demônios. E aqui vai revelar a segunda coisa desse texto, que eu quero que vocês prestem muita atenção. A situação de Jó, quando ele começou a perder os seus bens, os seus funcionários, os seus filhos, e ficou doente, foi porque Deus permitiu que Satanás tocasse a sua vida e os seus bens. Depois disso, não se há nenhuma menção de Deus falando com Satanás outra vez. E o texto continua. Mas agora Satanás continua usando uma estratégia diferente para bater Jó. E qual que é a estratégia que Satanás usa? Os amigos dele. Esse anjo que vem aqui falar com Elifaz é o Satanás agora que vai usar uma diferente estratégia para bater Jó ainda mais.
Presta atenção. Vamos ver agora o que esse anjo, o que esse espírito falou para Jó. A revelação que o Elifaz recebeu. Versículo 17. Olha só o que diz. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Olha só. Presta atenção aqui. Perceba a incoerência. Vamos ver a incoerência que está acontecendo aqui. O Elifaz disse o seguinte: se você fizer certo, você colhe o que é certo. Se você fizer o que é errado, você colhe o que é errado. Certo? Então, se eu fizer o certo, eu vou colher o certo, segundo a teologia da retribuição. Então, ele tem o quê? Ele tem mérito. Certo? Nessa afirmação aqui que o anjo está falando para ele está falando o seguinte: olha, o mortal, o homem, ele não é justo diante de Deus. Ele não tem mérito diante de Deus. É isso que o anjo está falando. Isso daqui que está sendo dito contradiz o que Elifaz falou. Elifaz tem um erro na sua teologia. E esse anjo contradiz o que Elifaz falou. Porque ele está dizendo o seguinte: olha, o justo não tem mérito diante de Deus. Só que essa afirmação aqui, que o justo não tem mérito diante de Deus, é verdadeira. Esse espírito que veio falar com Elifaz, ele não fala toda mentira, ele fala uma falácia. O que é uma falácia? Meia verdade e meia mentira. Isso aqui que está sendo dito é verdade. Ele está falando, olha, o homem não é justo diante de Deus. Isso é verdade. Mas vamos continuar. Mas isso contradiz o que Elifaz disse, porque Elifaz falou assim: se eu fizer o que é certo, eu vou colher o que é certo. Então eu sou justo diante de Deus, porque eu vou colher o que eu mereço. É mérito meu. Isso contradiz. Já a primeira contradição de Elifaz. Mas esse espírito mostra uma verdade. Isso é verdade. Depois ele fala o seguinte: seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Isso também é verdade. Porque o homem, depois de Adão, ele não é puro. Não existe nenhum de nós, mesmo os regenerados pelo Espírito, nós não somos puros no sentido por causa da carne, apesar do nosso Espírito ser regenerado. Isso é outra verdade. Perceba, esse Espírito está falando uma coisa que é verdadeira. E o que ele faz? Está dizendo aqui, esse Espírito de Deus está dizendo para Jó. Jó, você não é justo e você não é puro. É isso que está sendo dito para Jó. Mas não para por aí, vamos continuar. Vamos lá. Versículo 18, aqui está a mentira. Eis que Deus não confia nos seus servos, e os seus anjos atribuem imperfeições. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Eis que Deus não confia nos seus servos. Isso não é verdade. Quando Deus fez Adão, Salmos capítulo 8, fez o homem menor que os anjos, ele confiou o quê? O governo de toda a terra. Deus confia no homem, sim. Deus deposita, sim, confiança nele. Tanto é que Deus faz aliança. Fez aliança com Adão, fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, fez aliança com Israel, fez aliança com Davi. Por quê? É um ato de confiança. Eu estou me relacionando com você baseado na confiança, que você também confia em mim. Deus confia no homem, sim. Deus deposita talentos na sua mão, confiando que você vai trabalhar. Parábolas do talento. Eu te dei essa parábola, vai lá, trabalha e multiplique. Eu confio que se eu te der isso, você não vai ser negligente, você vai trabalhar. Quando Deus te dá as coisas, Deus está confiando em você. Então, quando Deus te dá um trabalho, quando Deus te dá uma esposa, filhos, quando Deus te dá uma responsabilidade, Deus está confiando que você vai fazer em temor para Ele. E essa é a primeira mentira. A segunda mentira, que os seus anjos atribuem imperfeições. É mentira, é falso isso. Deus é santo e cria. As suas criaturas são santas. Adão era santo, os seus anjos são santos. Não há imperfeições. O único imperfeito dos anjos é o anjo decaído, que é Satanás. É o único que ele está falando a respeito de si próprio. Mas Deus não diz assim: esse meu anjo aqui eu fiz, não é bom. Porque quando você vai ver em Gênesis, tudo que Deus cria, depois de ter criado, ele diz o quê? E viu Deus que era bom. Por que é bom? Porque reflete o caráter de Deus, a santidade de Deus. Então, isso é uma mentira. Percebe? O que o anjo está dizendo é uma verdade no começo, depois coloca uma mentira. Vamos seguir aqui. Versículo 19. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro. Ou seja, ele está dizendo assim: quanto mais o seu caso, João, cujo fundamento está no pó, e são esmagados com uma traça. Ou seja, o que o Espírito está dizendo para ele faz? Jó, você não é justo? Se Deus, até os que são anjos,
e que são seus servos, ele veio em perfeições, quanto mais você, Jó. Ou seja, essa palavra veio para consolar ou para levantar? Essa palavra demoníaca veio para bater Jó ainda mais. Jó, você está passando por isso? Ouvindo uma palavra dessa, você desmonta ainda mais o coração de um quebrantado, que não está sabendo o que está acontecendo. Esse é o papel do acusador. O acusador vem para você estar lá tentando levantar, você está meio que afogando no pecado, no seu problema, aí o maligno vem, pega a sua cabeça e enfia dentro d'água. Mais ainda para você ficar sem ar, aí você tenta sair, aí quando você tenta respirar, buscar a graça de Deus, e você busca orar, aí ele vem e coloca mais você lá para dentro da água, para você ter fôlego, para tentar matar sua fé, para acabar de matar você. É isso que o Satanás faz. Esse é o papel do acusador. Por isso que ele diz que o tentador aqui que mata, rouba, que veio para destruir, matar e roubar. Esse é o papel de Satanás. Ele é feroz nisso. E aqui, o espírito demoníaco, Satanás, está usando a boca de Elifaz e o coração dúbio de Elifaz, porque Elifaz, no mesmo momento que ele fala uma coisa, ele está se desfalando, como palavras do próprio espírito de qual ele viu, que ele deveria refletir, que uma coisa que ele está falando está contradizendo ele mesmo. Versículo 20. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Ou seja, você vai passar rápido. Você é pó, Jó. Versículo 21. Se lhes fora o fio da vida, morre e não atinge a sabedoria. Muito bem, essa mensagem que ele faz ouviu é de um espírito demoníaco. É de um espírito demoníaco. E esse espírito usa a boca de Elifaz para acabar com o coração de Jó. Para ainda colocar mais peso, para lhe roubar a fé, para dizer assim, Deus te vê como impuro, e você é do pó, e você vai acabar, e você não vai chegar à sabedoria, e é o fim da linha para você, Jó. Isso não é a palavra de Deus. Não é assim que Deus corrige os seus filhos. Não é dessa forma. Então, nesse caso aqui, nós vemos os dois agentes que estão sendo usados contra Jó. O amigo de Jó, com a sua inveja e com a sua falsa teologia, e o espírito demoníaco usando a boca de Elifaz para abater o coração de Jó. Aplicação. A aplicação é que, na graça de Cristo, quando Deus fala a respeito do nosso pecado, nunca é para nos abater, mas é para nos levantar. É para nos restaurar. Então isso é o que é Cristo na cruz. Cristo já fez a obra perfeita para que eu e você pudéssemos receber o consolo de Deus. E entender que quando a gente está na tribulação, não é mal, isso é bom. Deus está trabalhando conosco, está nos ensinando a respeito de conhecer o nosso próprio coração, conhecer as pessoas que estão à nossa volta e de principalmente conhecer a Ele, a graça dEle, como que Ele usa as circunstâncias e se revela para nós como o Deus que nos consola, o Deus que nos cura, o Deus que nos livra, nos fortalece os pés vacilantes, nos livra do pecado e nos guarda e nos levanta de novo, que é o que vai acontecer com Jó no final do livro. Então nosso foco está em Cristo, entender, Senhor, obrigado pela dificuldade, obrigado pelo meu momento de vida. E, Senhor, me dá sabedoria para discernir meu próprio coração, discernir as pessoas que estão ao meu redor e discernir os espíritos demoníacos. Há muitas vozes no mundo hoje e as vozes mais perigosas são a do nosso próprio coração e as vozes do maligno, que usa experiências espirituais e a boca das pessoas para falar contra nós. Isso é importante. Isso é importante que eu e você tenhamos em mente, que o Senhor está no controle. Busque ao Senhor Jesus, porque Ele não deixará você no pó. Amém? Vamos orar. Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando o meu viver. Do alto céus, da imensidão, do trono do Senhor, me fazes contemplar a ti,
tua glória e salvação. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua voz, como água é, que vem pra transbordar, trovões que vêm pra estremecer minha alma com poder. No deserto ribeiros faz, o vaso tu quebrantas, o abatido tu levantas. Tu és Senhor. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua palavra como fogo é, purifica o coração. Martelo que esmiuça a rocha do meu ser. Fonte viva a todo que buscar, alimenta o faminto, sacia o sedento. Tu és Senhor. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala,